Você entra na UTI, a sua vida é lá na UTI. Você não sai da UTI para comer, você não sai da UTI para fazer outra coisa. Você fica sempre na UTI. Do mesmo jeito do centro cirúrgico. Você entra no centro cirúrgico, você almoça no centro cirúrgico, você vive no centro cirúrgico. Você não tem por que estar saindo. Então, o serviço educacional, da mesma forma. A sala de educação continuada, que muitas UTIs têm e é necessário para que tenha treinamento da equipe, para que tenha resgate das informações que foram passadas na academia, é simplesmente necessário que tenha essas salas de educação continuadas ainda mesmo dentro das unidades de terapia intensiva. Para relembrar procedimentos, para adequar, para ajustar, é necessário que se tenha também essa sala de educação. Segundo normas para projetos físicos de estabelecimentos assistentes de saúde, de 1995, a unidade física funcional de internação do paciente em regime de terapia intensiva deve ser: proporcionar condições de internar o paciente crítico em ambientes individuais ou coletivos conforme o grau de risco. E aí nós temos, meninos, uma legislação, essa de 95, ela vai definir pontos, tá certo? Pontozinhos que são necessários para que a UTI, para que a unidade ela funcione. O nosso primeiro é proporcionar condições de internar o paciente crítico em ambiente individual e coletivo conforme grau de risco. Como é que vai ser feito isso? Temos UTIs, temos hospitais aqui no Ceará, que a UTI é individualizada, né? Só entra um paciente, é um quartinho, tem a sua cama, tem o seu leito, sua cama e seu leito é a mesma coisa, tem o seu leito, tem o respirador, então é individualizado para aquele paciente. Ou tem unidades, como os nossos hospitais de campanha, são unidades coletivas, que aí nós vamos definir se ele vai ser fechado por biombo, se não vai ter, se vai ser área aberta para deixar uma livre circulação. Nós aqui temos que verificar, além também de classificar esse grau de risco do paciente. Paciente cirúrgico que vai para a UTI, ele não pode ficar teoricamente, na mesma UTI de um paciente que tem Covid. Se o outro não tem, por que eu vou estar tentando fazer uma infecção cruzada com aquele outro paciente? E aí tem que ser visto esse. A primeira normazinha, uma das normas mais básicas, mais relevantes, né, para que a gente possa atuar dentro da UTI. Então, proporcionar condições de internar esse paciente. O que eu vou ter que ter? Como é que eu vou proporcionar essa internação a esse paciente? Vou pegar aqui o paciente e vou jogar no chão. Não existe, né? Não existe isso. Você tem que ter um leito adequado para aquele paciente, você tem que ter uma iluminação adequada para aquele paciente, você vai ter que ter uma central de gases medicinais, você vai ter que ter um respirador, porque uma UTI sem respirador não é uma UTI. Você não tem gases medicinais, vou precisar de uma bala de oxigênio, então a bala de oxigênio ela tem que estar pronta, vou precisar de material de intubação, vou precisar de um laringo, vou precisar de um tubo oro, vou precisar da lidocaína em si, vou precisar do profissional médico, eu tenho que ter condições para que aquele paciente possa ser internado. Não é só, vou criar aqui uma UTI, criar aqui uma UTI e pronto, criar UTI básico, morreu. Não é assim. Não vou criar a UTI, pegar esse sofá que tem aqui na sala de casa, botar o paciente deitado, isso. Não é só essa fomentação. Eu tenho que ter coisas, né, materiais, insumos específicos para aquela unidade, para que aquela unidade possa atender bem aquele paciente, tá certo? Faixa etária. Nós vimos lá no iniciozinho que nós tínhamos as unidades coronarianas, que é a UTI para pacientes cardíacos. Nós temos as unidades de terapia intensiva para paciente clínico, que são pacientes que saem de cirurgia de médio e grande porte, vão ser internados lá por período de tempo para se recuperar da anestesia. Nós temos as mais recentes, que nós podemos falar, a nossa neopediatria, então é diferenciado. Muitas vezes nós vamos ter UTIs femininas, vamos ter UTI só feminina, depende de quem está projetando ela, qual é o intuito da projeção. Vamos ter unidade só masculina, vamos ter unidade só masculina. Ou vamos ter unidade de crianças, de neo, né? Que aí não tem uma diferenciação, que tem uma diferenciação muito grande. A UTI, né, ela é projetada para que um recém-nascido, até 28 dias, ele tenha os cuidados devidos a um paciente que até 28 dias, para que depois ele vá ser encaminhado ou regulado para a unidade de terapia pediátrica, que aí nós vamos ter aí
até temos uma diferenciação muito grande o que é pediatria, o que é adolescente, o que é adulto. Algumas unidades elas seguem recomendações que são de 14 anos, a criança, o paciente pediátrico, depois disso já entra para ala adulto, mas nós temos outras unidades que a recomendação vai de que se essa ala pediátrica seja até os 18 anos. Então nós temos paciente com 17 anos, 11 meses e 29 dias internado nessa unidade de terapia intensiva para pediátrica, tá certo? O NEO não, NEO é até 28 dias. É uma realidade hoje dos hospitais do Ceará, o NEO ser tratado só até 28 dias em unidade de terapia intensiva para NEO? Não é, né? Nós temos N crianças acima de 1 ano dentro da unidade de terapia intensiva para NEO. É um erro, mas nós não temos hoje leitos exclusivos para pediatria, né? Nós temos poucos leitos pediátricos dentro do estado do Ceará. E aí, quem entra lá na NEO, né, quem acabou de nascer, vai entrar. Então, vai permanecer lá ocupando esse leito até a demanda que aparecer uma vaga lá na unidade pede para ele, vai ficar. Ou unidade também, o pediátrico de 17 anos, seguindo o protocolo dos 17 anos, 29 dias, 17 anos, 11 meses e 29 dias, muitos pacientes acima de 20 anos permanecem lá na pediátrica porque não tem leite suficiente para ele. Se não tem, o que eu vou fazer? Patologia e requisitos de privacidade. Aquela coisinha que eu disse de vocês, a doença. Né? Qual é a doença que aquele paciente tem? Qual é o risco de contaminação daquele paciente para outros pacientes? Qual é o risco de perigo dele para aquele paciente? É o mesmo que eu internar um paciente cirúrgico, falta aquele exemplo, paciente cirúrgico, sem Covid nenhum, e eu jogar ele lá na unidade de Covid. É algo que eu estou pedindo para contaminar na cara dura. Não, vamos contaminar esse paciente com Covid? Ele não tem não, mas ele acabou de fazer uma cirurgia, vamos colocar ele lá dentro. Então, temos que diminuir, temos que verificar os requisitos dessa patologia deles e também da privacidade. É uma paciente mulher, uma paciente que vem de um puerpério imediato, de um parto imediato, e aí ela necessita de uma privacidade maior, ela está mais, como nós podemos dizer, os hormônios femininos estão mais exacerbados, ela vai se sentir prejudicada, ela vai se sentir sozinha, e aí nós temos a necessidade de verificar como essa mulher vai se sentir. Então, verificar também os requisitos de patologia e de privacidade daquela paciente, tá certo? Executar e registrar assistência médica de enfermagem intensiva. O médico ele faz a sua evolução, o enfermeiro faz a evolução de enfermagem, né? O médico faz a evolução médica, o enfermeiro a evolução de enfermagem, e o profissional técnico ele faz as anotações de enfermagem. Então, tudo, gente, eu sempre digo para todas as turmas que eu passo, é de extrema e de suma importância que nós, profissionais, escrevamos tudo, 100%, tudo que nós fazemos. Professor, mas eu fiz só levantar a cabeceira do paciente. Se você levantou a cabeceira do paciente, teve um motivo para você colocar o paciente em posição de semipaulo. É só isso. Então você vai dizer, você vai anotar lá na sua anotaçãozinha de enfermagem. Muitas vezes depende do protocolo da instituição, que a anotação de enfermagem, né, que é feita pelos profissionais técnicos, eles sejam colocadas junto com as evoluções. Logo lá embaixo você pode anotar tranquilo, você coloca a sua anotação de enfermagem, depois você vai colocar realizada a elevação de cabeceira do paciente a 45 graus, posição semi-Fowler, para melhora de quadro respiratório do paciente, ponto, assinou, carimbou, acabou. Você está se respaldando, porque muitas vezes esse paciente que estava com desconforto respiratório, ele sendo colocado em uma posição de semi-Fowler, esse paciente evolui lindo, esse paciente aumenta a quantidade de oxigenação dele em muito, né? Ou o paciente, vamos mudar aqui de posição, vamos pronar esse paciente.
o paciente, fulano de tal, foi realizado o procedimento de pronação para melhora do desconforto respiratório. Evidenciou-se que esse paciente elevou a saturação dele em 2%, em 3%, 1%, que seja, mas o procedimento ele foi feito e foi assinado. A gente da enfermagem é uma das profissões que, na academia ainda, que a gente é obrigado literalmente, quando eu falo academia, não é academia de malhar não, tá? Academia é a faculdade, o técnico, tá? É a educação, academia de educação. A gente é sempre colocado à prova de escrever, fazer trabalhos científicos maravilhosos. A enfermagem, eu fiz recentemente agora, para o TCC da ANEL e da PET, uma revisão integrativa, revisão de bibliografia, revisão integrativa. E aí eu fui pesquisar assuntos relacionados a erros de medicação. E se nós vermos, trocentos enfermeiros fazendo, são muito enfermeiro, o profissional de enfermagem, de modo geral, o enfermeiro, o técnico, são profissionais que escrevem na academia muito. Porém, depois que escreve muito na academia, esquece de registrar seus procedimentos. E aí nós temos que pegar sempre esses procedimentos e anotar tudo. Eu sempre digo tudo. Não, eu fiz um pano lá e tá, anota, meu amor. Você anota tudo, porque se tá anotado, está registrado, se está registrado, está válido. Nós sabemos que a nossa palavra, ela muitas vezes ela não tem poder de nada, né? Assim, você pode dizer, olha, eu fiz. Até enquanto não estiver registrado, não estiver assinado, não estiver carimbado, é como se eu não tivesse feito nada. Nós perdemos muitas provas científicas justamente por conta disso. Nós não anotamos, nós não deixamos anotados. Então, executar, fazer o procedimento e registrar é o que a gente tem que ter feito muito. E outra, não registre o que você não fez. Se você não viu, se você não fez, você não registra. Porque se você registra, você pode estar cometendo... na verdade, você não pode. Você está cometendo um crime, tá certo? Você não fez o procedimento. Ah, não, me esqueci aqui da medicação amoxicilina do paciente X. É um antibióticozinho básico de primeira linha, mano. Não vai fazer nem falta. E aí o paciente evolui para uma sepse. Por justamente aquela conta da amoxicilina que não foi feita. E aí quando vai ver todo o quadro do paciente, gente, é óbvio, quando a pesquisa científica ela é feita em cima daquele paciente, para ver o quadro clínico daquele paciente, não se preocupe que vão achar todas as substâncias que tem dentro do corpo dele. E não vão achar aquela bendita amoxicilina que você deveria ter feito. E aí vai estar lá aprazado. E vão lhe perguntar 50 vezes, você fez, até você dizer assim, não fiz. E aí não se preocupe que processos vão ser lindos a nossa vida. Façam de tudo para nunca perder seu corém. Evite o máximo de erros possíveis, tá certo? Prestar apoio diagnóstico laboratorial de imagem e terapêutico 24 horas. O profissional de enfermagem dentro de UTI, ele pode solicitar alguns examezinhos, pode. Mas o nosso papel primordial é a colheita daqueles exames se não tem um laboratório central, se não tem aquele laboratório 24 horas por dia. Se tem, é maravilha, né? É um sonho. Quando tem laboratório, a gente vai continuar nossos procedimentos de enfermagem. Mas se não tem, a gente que vai colher todo o material de exames, né? Exame que a gente coleta todos os dias dentro da unidade de terapia intensiva, o quanto necessário. A gasometria desse paciente. Sempre esse paciente vai estar com essa gasometria em dia. E aí é necessário que a gente preste esse apoio. Outra, chegou o profissional do laboratório, chegou o profissional de radiologia, chegou o profissional de qualquer outro local que seja, ele vai se identificar, vai se apresentar que seja para o médico, que seja para o enfermeiro, que seja para vocês, e aí vocês vão estar leitos divididos, né, pacientes divididos para cada técnico, para cada profissional, e aí ele vai dizer assim, quem é o profissional do fulano de tal? E você vai chegar lá, vai se apresentar, vai dizer seu nome, óbvio, né, se você vai se apresentar, vai dizer seu nome. Vai dizer quem é o paciente, vai explicar o quadro clínico daquele paciente, porque muitas vezes o pessoal do laboratório pode chegar e ele vai pegar o paciente da forma que ele pega rotineiramente todos os pacientes.
E essa é a dificuldade, porque alguns pacientes nossos, se você mexer um dedinho dele indicador, esse paciente pode desaturar, esse paciente pode desestabilizar. Fim, por um dedo mexido de forma incorreta, esse paciente pode desestabilizar. E ele desestabilizando, meu amor, não se preocupe, para ele desestabilizar em um segundo. Para você estabilizar esse paciente de novo, é luta, tá certo? Então, nós temos que dar esse apoio, dizer, olha, o paciente ele está em repouso absoluto, ele não pode ser, tem que ser o mínimo de manuseio possível. Então você vai estar lá ajudando ele a manusear aquele paciente. Muitas vezes os meninos do laboratório, eles não têm a experiência do convívio 24 horas que a gente tem dentro da unidade de terapia intensiva. Tá certo? E aí nós vamos auxiliar eles, vamos dar esse apoio aos meninos da radiologia, dos laboratórios, a equipe de psicologia, a equipe de assistência social quando pode acompanhar esse paciente. E aí nós vamos ter que dar esse apoio, né? Somos todos coleguinhas de profissão, todo mundo da saúde, todo mundo se ajuda um ao outro. Manter condições de monitoramento e assistência respiratória contínua. Gente, dentro da unidade de terapia intensiva, fica 24 horas monitor apitando, fica 24 horas disparando as bombas de infusão. Para quem não sabe o que é bomba de infusão, desejo que vocês pesquisem na internet bomba de infusão contínua. Nós chamamos sempre comumente de BIC. Né? Vocês pesquisem para ver a funcionalidade dela, que é maravilhosa. Ela é um sonho, é uma das invenções mais perfeitas para a gente da enfermagem. As bombas de infusões contínuas facilita muito o nosso trabalho junto ao paciente. Então, algumas delas são bem sensíveis. Então, quando eu passo uma bolhazinha de ar na BIC, ela simplesmente dispara também, aí a gente tem que consertar. Então, ela tem muito barulho, muita questão dentro desse paciente. E quando ela tem muito barulho, pode desconectar algum deixa eu ver aqui, alguma monitorização dessa. Nós vamos ver monitorização lá na frente, creio que na próxima semana nós já possamos ver monitorização, esse paciente como esse paciente é monitorizado. Mas essa monitorização ela pode se soltar, o paciente pode sem querer mexer, ou alguém pode passar e levar esse fio e desmonitorizar esse paciente pode perder essa monitorização e vai dar um falso negativo pra gente. Imagina só você chegar, olha, o paciente está inconsciente, o paciente não fala, o paciente não vai estar chorando, o paciente não vai estar gritando de dor, o paciente vai estar lá quietinho no canto dele, dormindo, com o ventiladorzinho dele, com o monitorzinho dele, mas o monitor dele desconecta, algo do universo, desconectei aqui o monitor cardíaco desse paciente. Como é que eu vou saber que aquele paciente está vivo, gente? O respirador vai estar mexendo, o respirador ele vai estar sempre mexendo, sempre, porque o respirador não é o paciente que é respirando, é o ventilador respirando pelo paciente. E aí ele vai dar aquela disparadazinha e vai aparecer a linhazinha reta, aquela linhazinha que o paciente parou, tá certo? E simplesmente o que vai acontecer? Você vai entrar em desespero, meu amor, não se preocupe. E você vai ter que verificar primeiro que aquele paciente tem alguma coisa desconectada, manter a calma, ver se ele está desconectado. Se ele tiver, faz a monitorização daquele paciente de novo. Pacientes que estão em tubo de ventilação. Nós falamos também na aula passada que esse tubo pode acontecer N empecilhos nele, N coisinhas nele, que pode estar dificultando a nossa vida. As traqueias podem virar, as traqueias podem fechar, pode criar rolhas, ou esse paciente pode se extubar, ele está acordando lá, saindo da anestesia, o paciente entra em desespero. Então ele pode querer extubar, pode querer tirar esse tubo, e aí nós temos que dar assistência respiratória contínua a esse paciente, ver se é necessário a PIP desse paciente ser aumentada, se é necessário que seja feita uma aspiração naquele paciente, tá certo? Prestar assistência nutricional e distribuir alimentos aos pacientes. Professor, o senhor disse que quem cuida disso é a nutrição.
é a nutrição. Agora lembre-se, do mesmo jeito que a gente é sobrecarregado de serviço, a nutrição também é sobrecarregada de serviço. Muitas vezes a nutrição ela não vai conseguir passar de leito por leito para distribuir alimento. Gente, é desumano. Né? É literalmente desumano. Imagina só o nutricionista passar de leito por leito, vamos supor uma ala que tenha 40 leitos. E aí, desses 40 leitos, nós vamos ter que o nutricionista passar de um por um. Não seria mais fácil o profissional de enfermagem, o profissional técnico, de um modo geral, passar e fazer a entrega desse alimento para esse paciente, instalar esse alimento para esse paciente, tá certo? Então a gente muitas vezes, lembre-se, a enfermagem ela é multiuso, a enfermagem trabalha com a respiratória desse paciente, trabalha com o nutricional desse paciente, trabalha com a medicação desse paciente, trabalha no aprazamento dessa medicação, trabalha na anotação de verificação de sinais. Se não tem laboratório, é a gente que colhe. Então a enfermagem ela é multiuso. Na ausência de qualquer profissional, a enfermagem ela vai fazer e vai realizar com eficácia aquele procedimento. Manter pacientes com morte encefálica nas condições de permitir a retirada de órgão para transplantes quando assim consentidas. Muitos pacientes nossos que estão lá na UTI, eles vão ter um óbito encefálico, vão ter a morte cerebralzinha dele. E aí nós temos que manter a vida a vida útil, pronto, melhor dizendo, a vida útil dos órgãos daquele paciente, para que aquele paciente possa ser um doador apto de órgãos. Se ele não tem na sua identidade ou ele não assinou uma declaração que permite a doação de órgãos após a morte cerebral, a família, vamos aguardar a família, né? Ah, não, o paciente morreu aqui cerebral, vou desligar. Não, não existe isso. Tem todo um trâmitezinho para quando o paciente tem morte encefálica, e vocês vão conhecer na prática de vocês. Mas sempre permitir que o ventilador permaneça funcionante, permitir que os órgãos daquele paciente ele permaneça pérvios, que tenha circulação sanguínea dentro daquele corpo, para que aqueles órgãos ele possa salvar a vida de mais pessoas. Eu sempre vejo a morte encefálica não somente como uma morte, mas uma oportunidade de salvar vidas. Quando você tem um paciente que vem um óbito cerebral, nós temos N órgãos, né? Tem pacientes que se aproveitam 8 órgãos, se aproveita fígado para 2, para 3, tá certo? Se aproveita pulmão, se aproveita coração, se aproveita esôfago, se aproveita N, as córneas, N órgãos daquele paciente. Então, o paciente, ele só deixou de viver naquele... Eu sempre digo, né? O paciente deixou de viver naquele corpo para viver agora no corpo de outras pessoas. Então, aquele paciente só morreu a carne, mas os órgãos estão vivos e vão estar fazendo a felicidade de muitas outras pessoas. Tá certo? E aí nós vamos entrar na localização. Eu vou dar só uma pausazinha aqui no vídeo que eu vou tomar água e volto já. Pronto, meninas, bebi água.